Olá pessoal, boa noite, estamos ao vivo em mais uma live com vocês, com patrocínio e apoio da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco. Hoje o assunto é muito importante, vocês têm que estar aqui, porque é um assunto que trata de todo mundo, aliás, todo mundo tem que estar a par desse assunto, que é a visão. É um órgão muitíssimo importante e a gente não pode menosprezar o assunto de hoje. É um assunto que todo mundo quer saber, todo mundo um dia vai precisar fazer uma cirurgia, seja de catarata, seja de miopia, porque a vista fica cansada, seja de vista cansada. Então o assunto hoje diz respeito a todo mundo. E muita gente começa a usar óculos mais cedo, como é o meu caso, algumas pessoas mais tarde, algumas têm problemas de visão como glaucoma. Hoje todo mundo está usando realmente muito computador, muito telefone celular, a gente está exposto a muita coisa que está fazendo com que a gente use óculos mais cedo. Então a gente vai falar hoje com um especialista, uma pessoa que tem renome nacional, não só estadual, que é o Dr. Álvaro Dantas. Eu vou convidá-lo a entrar aqui para conversar com a gente sobre vários assuntos. Eu espero que vocês, relativos à visão, claro, eu espero que vocês façam as perguntas que vocês têm, as dúvidas que vocês têm em relação à visão, aos problemas da visão, à cirurgia especialmente, que é a expertise dele. Eu vou ver se que é um grande amigo, além de tudo. Eu vou convidá-lo, eu acho que ele está aqui, ele é o melhor. Rosana Faneco está falando. Olha ele aqui! Boa noite, minha querida amiga, tudo bom? Boa noite, um grande prazer tê-lo nessa live maravilhosa. Olha aqui, Rosiane está dizendo que é o máximo, Ana Chitma, Raíssa, Maggi, muita gente entrando aqui para conversar. Eu tenho certeza, a Zípolo Arquitetura, Fotografia Santa Cruz, muita gente está aqui entrando. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa. Lulu Pinheiro, nossa amiga, Bruno Souza. E dizer às pessoas, convidar as pessoas, viu, doutor Álvaro, dizer que é a sua primeira live comigo, para dizer que eu sempre dou oportunidade às pessoas que estão aqui de interagirem, certo? Às vezes elas querem fazer uma pergunta e eu sempre dou prioridade aos nossos seguidores, porque eles às vezes têm uma dúvida, uma pergunta a fazer, querem tirar aquela dúvida que eles sempre querem ter a oportunidade de falar com um grande expert como é o senhor, e às vezes não tem essa oportunidade. E aí, a nossa prioridade é o nosso seguidor, tá certo? É um prazer, minha querida. Eu estou aqui para responder tudo que vocês me perguntarem. Pronto, então tá certo. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre o Dr. Álvaro Dantas, que é um mini currículo, porque se a gente fosse dissertar sobre a vida dele toda, a gente ia passar a hora todinha da live. Então, a gente vai só dizer um mini currículo para vocês saberem um pouco. É uma coisa resumidinha mesmo. Álvaro Dantas é Fellowship de Glaucoma pelo Instituto Hilton Rocha de Belo Horizonte, conselheiro da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa, diretor médico do ICONE, Instituto de Cirurgia Ocular do Nordeste, mestre em Ciências da Saúde pela USP, professor da Faculdade de Medicina da Uninasal. Boa noite, doutor Álvaro Dantas. Boa noite, Roberta. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, nossos seguidores que estão chegando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os seus seguidores. A todos os nossos 2 seguidores, que o senhor também está na live. Vamos lá. É isso aí. Começando, eu queria saber, doutor Álvaro Dantas, a gente tem falado muito agora nesse momento, o senhor colocou, inclusive, nas suas redes sociais, sobre essa questão do olho seco, que é uma grande novidade, que até então eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, antes da gente começar a falar de cirurgia, da sua expertise em cirurgia, a gente falar um pouco sobre olho seco. Do que se trata e como tratar o olho seco? Roberta, olho seco é um assunto muito mais importante do que as pessoas imaginam. Primeiro, porque é a doença ocular mais frequente. É a principal causa na procura do oftalmologista. Representa cerca de 30% das consultas oftalmológicas com esse diagnóstico. Existe uma estimativa que no Brasil são 20 milhões de pessoas que sofrem de olho seco. E muitas delas não sabem. Então, um breve resumo sobre a lágrima. A gente está o tempo todo produzindo lágrima. E essa lágrima ela tem que revestir o globo ocular para manter o nosso olho úmido e protegê-lo.
A gente pode ter dois tipos de olho seco. A gente pode ter deficiência no volume de lágrima ou deficiência na qualidade. O mais comum é a deficiência na qualidade. Então, às vezes, quando a gente pisca, a lágrima rapidamente se desmancha e expõe o olho ao meio ambiente. Isso resseca os olhos. E aí vem uma enorme quantidade de possíveis sintomas. Você pode reclamar de ardência, sensação de areia, vermelhidão, sensação de ressecamento, até lacrimejamento, que a gente chama paradoxal. O olho está mal lubrificado, mas ele produz uma quantidade normal de lágrima, produz uma lágrima de má qualidade. Então, você irrita os olhos e lacrimeja. E as pessoas, às vezes, não entendem. Por que eu tenho olho seco e eu lacrimejo? É por essa razão. Então, antigamente, a gente não tinha nem diagnóstico, nem tratamentos. Fazia-se apenas prescrever colírios. Ah, doutor, não estou gostando desse colírio, então experimente esse outro. Hoje, nós podemos identificar o que é que está acontecendo com a lágrima do paciente e, dependendo do caso, sendo confirmada a deficiência na qualidade, existem tratamentos para estimular as glândulas que existem nas pálpebras para produzir a secreção gordurosa da lágrima e melhorar a qualidade. Então, é uma coisa fantástica que melhora muito a qualidade de vida das pessoas. E como é que é esse tratamento? É através de laser? É através de colírios? É através de quê? Normalmente, a gente faz 4 sessões de IPL. IPL é uma coisa parecida com laser, não é exatamente laser, é a luz intensa pulsada, que já é largamente utilizado na dermatologia para outras finalidades, mas a gente aplica essa luz intensa pulsada na pele, ao redor dos olhos, em 4 sessões a cada 15 dias. E 1 a 2 sessões a gente incorpora uma tecnologia que a Johnson & Johnson trouxe para o Brasil esse ano, que é uma coisa fantástica, que é o Lip Flow. O Lip Flow é uma massagem térmica pulsátil que passa 12 minutos massageando a pálpebra aquecida para estimular essa secreção a desobstruir os canais de saída e refazer um fluxo normal de gordura da lágrima. Então, é uma coisa que os resultados têm sido fantásticos, Roberto. Agora, isso só é feito em consultório? Só é feito, por exemplo, lá no Ícone ou em algum consultório médico ou algum departamento que tenha realmente... O senhor está um pouco fugindo, está um pouco travando para mim. Talvez seja a internet. Sim. Para vocês, ele está aparecendo bem? Como é que está aí? Eu estou vendo você perfeito. Para mim, o senhor tá... Como é que o pessoal está vendo ele aí? Diz aí, pessoal que está assistindo. Como é que vocês estão vendo, doutor Álvaro? Ele está bem ou está desfocado? Estão me vendo, ou se está. Deixa eu ver se eu procuro aqui um lugar mais bem iluminado. Não é iluminação, é realmente... Ele está legal, então o senhor está legal. É a imagem ou o áudio? É a imagem, o áudio está perfeito. Então, é como se fosse a internet. Tá tudo bem, então é comigo só. É só eu que estou achando ruim. Então vamos lá. Tá, então aí a gente faria isso. Agora, tá legal. O pessoal disse que tá legal. É bom que a gente tá vendo sua casa todinha, viu? A gente tá vendo aqui os quadros, tá vendo a beleza da sua casa, a decoração linda. Olha, eu fui procurando aqui a melhor luminosidade. Pronto, agora tá boa. Olha, eu quero saber o seguinte. Então, como é que a pessoa faz a detecção que tem o olho seco? Ela tem que ir ao médico, fazer uma visita periódica ao oftalmologista, ou ela sente algum sintoma e só o médico faz realmente esse diagnóstico? Então, o diagnóstico começa nos sintomas. Se o paciente sente ardência, vermelhidão, sensação de areia, oscilação de visão, é o paciente que diz, puxa, tem hora que minha visão está tão boa, tem hora que fica embaçada, dor, lacrimejamento, são sintomas comuns de olho seco. No consultório, o oftalmologista consegue detectar sinais e existem hoje exames complementares que podem mostrar com nitidez a função lacrimal. E aí você sela o diagnóstico, confirmando o diagnóstico de olho seco por deficiência gordurosa, é uma indicação perfeita para esse tratamento que a gente batizou de SPA da visão. Então, esse tratamento no Ícone tem nome, tem marca registrada, SPA da visão, justamente para o diagnóstico e tratamento do olho seco.
E é gostosinho fazer a massagem, é gostosinha a massagem, A deve ser maioria gostoso, né? adora, doutor, é um relax, é uma sensação gostosa, baixa a luz, bota uma musiquinha para ela ficar relaxando e recebendo o tratamento de maneira bem agradável. Agora me veio uma pergunta aqui. Se eu quiser fazer esse spa da visão sem estar com o olho seco, eu posso? Já que eu uso, por exemplo, muito computador, tipo uma prevenção para olho seco, eu posso? Na realidade, se você não tem nenhuma deficiência, você não vai se beneficiar. O que acontece é que existem vários níveis de olho seco. Existe aquele leve olho seco, moderado e o olho seco mais sério. Na maioria das vezes, todos se beneficiam do tratamento. Desde o caso mais simples a casos mais intensos, a resposta tem sido muito positiva. Entendi. Então, se eu quiser, porque eu uso muito computador, muito celular, isso acontece porque a gente usa muito computador e muito celular hoje em Sim, dia? sim. É um dos fatores de risco para desenvolver olho seco é o uso excessivo de eletrônicos. Por quê? Quando a gente está concentrado no computador, no smartphone, nós piscamos muito menos do que o normal. Isso faz com que a superfície ocular resseque. Veja que coisa interessante. A doença do olho seco, ela é uma doença da vida moderna, porque ela é multifatorial. Entra aí alimentação, uso de ar-condicionado, uso de eletrônicos, inúmeros remédios, está lá escrito na bula, que provocam olho seco, tipo remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para diabetes, remédio para hipertensão. Então, é uma doença comum. Note, tem uma pesquisadora brasileira que fez um levantamento de uma tribo indígena. Resultado, não encontrou um único caso de olho seco na tribo, nem entre jovens, meia idade, nem os mais velhos. Uma coisa incrível, mostra que é uma doença relacionada com a vida moderna e é muito, muito frequente. Eu fui recentemente ao senhor, o senhor não detectou meu olho seco, mas eu acho que meu olho já está ressecado, assim, está um maracujá dentro. Vamos reavaliar, né? Vamos reavaliar. Vamos reavaliar, viu? Vamos. Olha, eu vou lhe dizer, eu acho que o meu deve estar assim, ressecado, tanto computador que eu passo o dia todinho trabalhando, não sei. Mas vamos lá, outro assunto que requer muita atenção é a questão do glaucoma. Não é? A gente tem uma doença aí que é iminente, às vezes a pessoa não cuida e o glaucoma pode levar à cegueira. Eu gostaria de saber disso. E o senhor dissertar um pouco sobre o glaucoma, que é uma doença, me parece, silenciosa, é isso? O glaucoma, veja, o glaucoma não é mais o bicho-papão do passado, né? Há 20 anos atrás, se alguém ouvisse esse diagnóstico, Roberto, era assim, nossa, um dia eu vou ficar cego. Hoje não é mais assim. Continua sendo uma doença incurável, uma doença que, se não for tratada, se não levar a sério, pode levar alguém à cegueira. Mas hoje é muito mais fácil fazer o diagnóstico cedo, que é importantíssimo, o diagnóstico precoce. Hoje nós temos bons colírios, nós temos procedimentos com laser maravilhosos e cirurgias invasivas, minimamente invasivas, que são muito seguras e eficientes. Então, hoje o glaucoma, para quem tem acesso a uma boa medicina, para quem leva a sério, para quem faz sua prevenção, daí a importância de ir ao oftalmologista, mesmo sem você sentir nada. Porque é na visita ao oftalmologista que a gente consegue medir a pressão ocular, examinar o fundo de olho e note, não se detecta glaucoma precocemente numa simples consulta. Então, a gente consegue detectar uma pressão suspeita, uma hereditariedade, um exame de fundo de olho suspeito, e a partir da suspeita nasce a vigilância a cada 6 meses, a cada ano, e às vezes leva algum tempo para a gente bater o martelo e fazer o diagnóstico. Mas eu queria exatamente dizer para a gente o que é o glaucoma. Para o leigo, o que é o glaucoma? É a pressão alta do olho, é isso? Doutor Álvaro, o senhor travou aqui para mim. Voltou. Tem um travamento, e aí eu ignorei o limite. Eu acho que estava pré-limitado, né, o tempo. Bom, mas voltando aqui sobre o que é o glaucoma. O olho ele é conectado ao cérebro por fibras nervosas, o nervo óptico. Então, geralmente a pressão do olho ela sobe e essa pressão alta começa a danificar as fibras desse nervo óptico.
Acontece que não dói, acontece que você não sente a doença evoluindo. A única coisa que o paciente sente é no fim da doença, quando você começa a um passo da cegueira. Quando você está a um passo de ficar cego, é que você começa a perceber que não está enxergando nas luzes, você já está numa situação difícil. O certo é ir periodicamente ao oftalmologista, porque faz parte da prevenção do exame de consulta preventivo, examinar o nervo óptico, medir a pressão do olho, e a partir daí, casos onde haja suspeita ou casos que haja tendência. Digamos, se você tem pai e mãe com glaucoma, você tem que dar uma atenção especial a isso, porque existe uma característica genética. Pessoas acima de 40 anos, a raça negra, pessoas com parentes diretos portadores da doença, um histórico familiar, são pessoas propensas e que precisam ser monitorados com exames específicos. São esses exames que conseguem bater o martelo bem precocemente. Estão perguntando aqui, o glaucoma só é identificado por meio da medição da pressão ocular? Não, a medição da pressão é apenas um detalhe. E note, a pressão ocular ela é algo complexo. É diferente da pressão arterial. Se você mede a pressão arterial e você encontra uma mínima acima de 9, você já sai ali com um diagnóstico de hipertensão. A pressão ocular não é assim. Tem pessoas que têm pressão de 24, 25, 26 e não tem doença alguma. E tem pessoas com pressões mais baixas, 18, 17, e tem a doença. Por que isso? Porque a própria medição da pressão ela é variável. Existem características oculares que fazem os aparelhos leem mais para cima ou mais para baixo. Ou seja, elas camuflam o resultado da pressão. Então, pressão ocular é um fator de risco, é muito importante, é observado, mas a gente fecha o cerco com exame de fundo de olho e os exames complementares, que são exames que medem as fibras nervosas, o campo visual, e esse parâmetro sendo reavaliado periodicamente é quando a gente chega a bater o martelo bem precocemente em relação ao glaucoma. Agora, pessoas mais novas podem ter glaucoma ou tem como prevenir? Está perguntando aqui. Tem, né, doutor? Na realidade, não é prevenir a doença, é prevenir o diagnóstico tardio. Quando eu faço o diagnóstico... É prevenir a cegueira, né? Prevenir que fique cego por conta do glaucoma. Prevenir as complicações, prevenir fazer um diagnóstico tardio onde tudo é mais difícil. A gente não tem como prevenir a doença propriamente dita. Glaucoma você encontra desde pessoas que nascem com glaucoma, que é o glaucoma congênito, até... Ah, tem isso? Tem pessoa que nasce com glaucoma? Sim, é o glaucoma congênito. Já digamos, são doenças um tanto diferentes, o glaucoma comum do adulto e o glaucoma de uma criança que nasce com a doença. São doenças distintas, mas é glaucoma e cega do mesmo jeito, né? Então, todas as idades a gente pode detectar o glaucoma, mas é mais comum, principalmente a forma tradicional de glaucoma, é a mais comum acima dos 40 anos. Quanto mais velho, maior a propensão de você vir a desenvolver a doença. Só para você ter uma ideia, uma população em torno de 80 anos, a gente vai encontrar glaucoma em 3, 4% dessa população. Então, é muita gente. Meu Deus do céu. Olha, tem uma pessoa aqui, Carol Peixoto, perguntando, ai, meu Deus, vista cansada, estou vendo tudo embaçado. Aí chegou o nosso ponto que a gente quer falar. Chega uma hora, doutor, que ou a pessoa está com vista cansada, mas tem também uma pessoa que às vezes é muito nova e não quer usar óculos porque ela tem 13, 14 anos, está na adolescência e ela quer se livrar daqueles óculos, certo? Bia Guirão, beijo. Carmen Didier, beijo. Dá um beijo aqui nossos amigos. Ana Mendonça, Ana Maria Mendonça, que é nossa grande espectadora, está sempre aqui. Dá um beijo a todo mundo que está assistindo essa live, porque a gente não pode deixar de dar um beijo, né, doutor Álvaro? Todo mundo está assistindo aqui. Peixoto de Carol Peixoto, dizendo, depois dos 40 lascou. Carol, olha, tem gente que é antes, viu? Mas vamos lá. Aí, uma pessoa, vamos pegar aquela adolescente, 15, 14, 13 anos, quer se livrar dos óculos, tá? Tem miopia, tem outros problemas. Eu queria saber, é uma fase difícil que as pessoas cometem bullying, Zirpoli também, Humberto Zirpoli, Keila da Blucar, todo mundo está aqui, com a Cássia Brandes, querida da Trussou, está aqui, todo mundo conhecido está aqui com a gente.
Aí queria perguntar, a pessoa 13, 14 anos, às vezes menino, menina, começa a sofrer aquele bullying, quer se livrar dos óculos. A partir de que idade pode-se fazer a cirurgia para se livrar dos óculos? E que tipo de Isso. cirurgia é essa? E como é que acontece? Vamos lá. Branca Góes, beijo. Vamos lá. Existe solução para praticamente todos os casos. Porém, geralmente a gente só opera um paciente acima de 18 anos. São casos muito especiais que a gente indica uma cirurgia num adolescente, por exemplo. Por quê? Tem uma razão bem simples. Até os 18, 20 anos é uma fase onde existe uma mudança frequente no grau. Então, a gente evita essa fase e passa a operar no momento em que haja uma certa estabilidade. Uma coisa muito interessante, não existe estabilidade absoluta. Não existe uma situação que diga, meu grau não muda nada durante 10, 15, 20 anos. Isso é impossível. Sempre vai acontecer pequenas mudanças. Mas, até os 18, 20 anos, existe um aumento mais acentuado, esperado, uma coisa normal. E é essa a principal razão que não se opera nessa fase. Bom, um adulto jovem que quer se livrar dos óculos, a grande maioria é um candidato para cirurgia laser. E existem hoje, para você ter uma ideia, a miopia, existem hoje 4 tecnologias bem diferentes para corrigir a miopia. Tem uma técnica bem simples chamada PRK, que é o laser de superfície. Tem uma técnica chamada LASIK, que usa lâmina de aço, que é uma técnica que em países desenvolvidos já não se pratica. E tem as cirurgias com laser de femtosegundos, que é o chamado FENTO-LASIK e principalmente uma cirurgia chamada de SMILE. O SMILE é a última geração em cirurgia corretiva a laser, é a cirurgia minimamente invasiva, que mais protege o olho, e é a tecnologia que a gente mais desenvolve lá no ícone. Nós somos referência nesse assunto. Mas tem casos onde o laser não é possível corrigir. Vou lhe dizer uma situação bem não muito rara. Uma pessoa que tenha 15 graus de miopia. Não existe laser que corrija 15 graus de miopia, e mesmo que existisse, não deveria ser feito, porque mexe muito com a estrutura ocular. Mas esses pacientes, geralmente, eles conseguem corrigir tudo através do implante da lente fáscica de câmara posterior. Eita, que nome complicado. Eita, que nome complicado. Repete aí. Para simplificar, é a cirurgia de implante de lente sem ser catarata. Certo. É um implante que se faz na frente do cristalino. A cirurgia de catarata é uma lente que substitui o cristalino. A correção na pessoa jovem é uma lente que se implanta na frente do cristalino, preservando ele. E aí eu posso corrigir qualquer grau que aquela pessoa tenha. Isso, assim, amplia o limite para praticamente todos os casos. Então, hoje trata-se praticamente todos os casos de dependência ocular. Resta saber qual a melhor técnica. Por exemplo, a gente deve fazer uma enquete aqui com seus seguidores para saber se você vai ou não operar. Vai ou não operar? Minha gente, me ajude. Doutor Álvaro quer me operar. Pode fazer catarata junto com a cirurgia laser? Então, Cássia Branco está perguntando. Com certeza. É uma das grandes indicações da correção é o paciente com catarata. Por quê? Veja que interessante. De uma maneira geral, não existe mais aquela coisa de esperar a catarata cegar para poder operar. Isso é coisa de 20, 30 anos atrás, quando a cirurgia era grosseira. Hoje, todos os países desenvolvidos tratam a catarata no início ou numa fase moderada. Não se deixa ela ficar forte. Cirurgia de catarata avançada significa cirurgia de alto risco. Isso aí foi endereçado para mim, eu acho. Eita, Cássia, foi para mim. Então, é muito comum a pessoa com 50 e tantos anos que chega no consultório, olha, eu quero me livrar dos óculos. O paciente já tem um começo de catarata. Operando a catarata, ele resolve as duas coisas numa única etapa. Uma cirurgia que ele já vai fazer de todo jeito. Então, a catarata, ela não tem data. Se você pesquisar no Dr. Google, olha, quando é que a gente opera a catarata? A catarata pode ser feita no início, pode ser feita numa fase moderada, pode ser feita tardia, mas você terá uma cirurgia de alto risco.
Então, o ideal é tratar mais cedo mesmo. E aí eu costumo dizer a meus pacientes, vê que coisa interessante, cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no ser humano. É o dobro da segunda cirurgia mais realizada, que é a cirurgia cesariana. Quantas pessoas, Roberta, pergunta para você, na sua rede de relacionamento, você já ouviu falar em alguém que fez cirurgia de catarata e ficou cega? Você ouviu falar? Não existe. Praticamente a gente não ouve falar nisso. Por quê? Porque é seguro, porque praticamente isso raramente chega a acontecer. Olha aqui, doutor. Carmen de Dia está perguntando. E o pós-operatório, como é? Isso aí é uma coisa que a gente quer saber. E eu quero perguntar depois se a gente pode fazer um olho e depois o outro olho. Porque se acontecer uma coisa lá, pelo menos a gente tem um outro olhinho para ficar assim olhando. Então vamos lá. Como é o pós-operatório e como é a cirurgia? Primeiro eu queria saber como é a cirurgia da catarata e o pós-operatório. Vamos por partes. Cirurgia de catarata é feito. O paciente troca de roupa, entra no bloco, faz uma pequena sedação só para ficar relax, anestesia de colírio, e é um procedimento que, antes de ir para a sala, a gente faz um laser. Esse laser, ele abre a catarata, ele fragmenta a catarata, deixa a catarata de maneira bem simples de ser aspirada. E, a partir desse momento, vai para a sala de cirurgia e o tratamento cirúrgico, propriamente dito, dura em torno de 10 minutos. É uma cirurgia sem ponto, sem tampão. O paciente já sai, na maioria das vezes, enxergando razoavelmente bem. 10 minutos, jura, em 10 minutos. 10 minutos. De uma maneira geral, se for uma cirurgia simples, sem agravantes, sem complicações, 10 minutos. A decisão de operar um olho ou os dois é uma decisão do paciente. Para mim, eu tenho há muito tempo que eu opero os dois olhos em todos os pacientes que desejam. Mas é uma coisa muito importante entender. A gente opera um olho, quando termina a cirurgia, que tudo correu bem, nós trocamos tudo da sala, descartamos tudo que foi usado na primeira cirurgia. E a segunda cirurgia ela é realizada como um novo procedimento, como se fosse em outro dia. Troco de roupa, troco de auxiliar, troco todos os materiais. Aí a gente vai para a questão da segurança. A primeira vez que a gente ouve falar na cirurgia bilateral, Roberta, a gente tem a ideia de que é uma loucura. Nossa, isso é um absurdo. Eu tive essa mesma impressão na primeira vez que eu ouvi falar. Eu morro de medo. Mas quando a gente analisa, a Sociedade Internacional de Cirurgia de Catarata Bilateral, ela estima que se você seguir esse protocolo rígido de usar tudo de alta qualidade, tudo descartável, sem nenhuma política de reaproveitamento ou barateamento da cirurgia, tudo no nível A de qualidade, se você cumprir isso, a chance de acontecer uma infecção nos dois olhos, que é o grande temor, é uma em 10 milhões. Uma chance em 10 milhões. Agora vem a pergunta. Alguém que entra no avião está assumindo o risco de morrer no acidente aéreo, uma chance em 2 milhões. Será que é mais do que aceitável um risco de 1 em 10 milhões de haver uma infecção nos dois olhos? Note, não é cegueira bilateral. É infecção nas duas cirurgias. Cegueira pula para 1 em 17 milhões. Esses números não são de Álvaro Dantas, são da Sociedade Internacional de Cirurgia de Catarata Bilateral. Então, é seguro, é muito seguro. E aí a gente vem para o benefício. O benefício são inúmeros, mas imagine o maior deles. É você não viver a disparidade de olhos diferentes. É você chegar no outro dia e você ter os dois olhos simétricos, enxergando ao mesmo tempo, com todo conforto. Se você opera um olho só, que não tem nada de errado, pode ser uma opção, a gente acata a decisão do paciente. Travou um pouquinho. Volta aí, doutor Álvaro. Volta que está muito interessante. Voltou de novo. Ó, doutor Álvaro realizou meu sonho. Fiz os dois ao mesmo dia e não me arrependo. Olha aí. A Ana Mendonça falou também que fez o dela. Então, agora, o pós-operatório é a pergunta de Carmen Dier. E a outra pessoa perguntou aqui, que eu já me esqueci quem foi,
quem tem gutata, e eu não sei o que é gutata. Eu vou explicar. Vamos uma pergunta por vez. Qual é a próxima? Pós-operatório. O Não, pós-operatório. o pós-operatório, que Isso, foi de pronto. O Carmen Didier, que pós-operatório. precisa de falar como é o pós-operatório da catarata. E o que é, eu não sei o que é gutata, se quem tem gutata pode operar. Eu vou explicar as duas coisas. Primeiro, pós-operatório, você pode levar uma vida quase normal. Durante uma semana, você vai ter cuidado higiênico. Você não vai passar mão suja no olho, você não vai mergulhar numa piscina, você não vai mergulhar no mar, você não vai para lugares tumultuados com muita gente, algo que já não se faz hoje no Covid, Enfim, né? o que a gente já está vivendo, né? O que a gente já está vivendo. Então, é durante uma semana o cuidado higiênico. Vai usar alguns colírios de uma maneira simples e tranquila. Depois de uma semana, o paciente pode levar uma vida praticamente normal, sem restrições. Durante essa semana, ela pode baixar a cabeça, tomar banho de chuveiro normal, usar sua visão normalmente, dirigir um veículo, passear, ir para um restaurante, tomar seu vinho, alimentação normal, não há restrições. É um pós-operatório muito tranquilo. E aí a gente, só para complementar a história da cirurgia bilateral, se você opera os dois olhos juntos, você só tem uma semana desse cuidado especial. Se você separa, você dobra. Vai ser uma semana para um olho, outra semana para o outro olho. É mais uma vantagem da cirurgia dos dois olhos no mesmo dia. Note uma coisa interessante, Roberta. Cirurgia bilateral, existe ainda um certo preconceito aqui no Brasil. A grande maioria dos oftalmologistas não pratica. Mas em países como a Finlândia, 40% das cirurgias são bilaterais. Países como Espanha, Inglaterra, a Europa, de uma maneira geral, 20%, 25% das cirurgias são bilaterais. Estados Unidos, existem umas restrições legais que os planos de saúde criam dificuldades em relação a isso, mas o americano ele é louco para operar os dois olhos ao mesmo dia. Então, é uma coisa crescente. Na Covid agora, teve várias publicações mostrando que é o padrão de excelência na cirurgia atual para minimizar as visitas e o paciente sair de casa para fazer visitas ao oftalmologista. Então, Entendi. É muito mais simples. Complementando as outras perguntas, a outra pergunta que foi feita, o que é córnea gutata? Na realidade, a córnea, que é essa parte transparente da nossa visão, ela tem um revestimento interno, que são células especiais, que são elas que dão a transparência da córnea. Ninguém sabe exatamente por quê. Algumas pessoas desenvolvem um enfraquecimento dessa córnea. Essa córnea começa a perder células, e é o que a gente chama de córnea gutata, ou distrofia de Fuchs. Na realidade, esses pacientes, eles são candidatos a tratar a catarata cedo, muito cedo. Por quê? Porque quanto mais velha ela vai ficando, essa córnea vai ficando mais enfraquecida. E a catarata, quanto mais forte, maior o trauma cirúrgico. Então, normalmente são pacientes que a gente já precocemente trata a catarata para prevenir um trauma maior numa córnea enfraquecida. É uma situação bem tranquila, nada demais. Ceratocone tem a ver com córnea gutata, não? Às vezes você tem as duas patologias juntas, mas são patologias diferentes. Ceratocone é muito comum, é uma doença comum em adolescentes. Atenção, mães, atenção, pais. Se você tem seu pré-adolescente coçando muitos olhos, mudando o grau rapidamente, esse seu filho ou filha é candidato a ter ceratocone. Precisa vigiar, precisa ir ao oftalmologista para verificar se está desenvolvendo ceratocone, porque hoje tem tratamento. Antigamente, os pais rezavam para o ceratocone parar de evoluir por conta própria. Hoje tem tratamentos para segurar. Mas o mais importante é tirar a coceira dos olhos do ceratocone, que pode levar à necessidade de transplante. Transplante da córnea. Então, explica para a gente o que é o Exatamente. ceratocone, além da coceira. Ela come a córnea, é isso? A córnea ela é esférica. Se você tiver uma fragilidade na sua córnea, e se você, além disso, coçar com força o olho, você, ao pressionar o globo ocular, você faz com que haja uma pressão hidrostática sobre a córnea, e essa pressão sobre a córnea pode fazer ela se abaular.
para frente, na forma de cone. Daí vem esse nome, ceratocone. À Sei. medida que a córnea se deforma, você vai tendo uma miopia progressiva e astigmatismo irregular, causando um borramento de visão que óculos não trata. E lente de contato com o tempo também não trata. E às vezes é preciso ir para o transplante. Então, diagnosticar cedo para tentar estacionar a doença logo cedo é a providência mais importante. Com relação ao transplante, a gente está falando muito essa semana, tem se falado muito essa questão de transplante, etc e tal, está em voga. O que é que o senhor fala quando a pessoa precisa realmente, estou tendo alta, estou adorando também, quando a pessoa precisa de um transplante, que não tem mais jeito, tem que fazer um transplante. Hoje em dia é muito difícil, doutor Álvaro, um transplante, a pessoa conseguir uma córnea, ou é fácil, é mais fácil, as pessoas estão doando mais. Porque a gente tem visto que está uma campanha grande para doação de órgãos, que as pessoas doarem mais. É mais fácil hoje? Como é que está essa situação? Nós estamos vivendo uma crise na doação de órgãos agora durante a Covid. Houve uma redução muito grande de doações, também por diminuição de acidentes, mortes por acidentes e tudo mais. Houve uma grande diminuição momentânea nas doações. Mas a doação, ela é ainda um problema aqui do brasileiro. A gente não tem a cultura de doação. Então, a gente precisa divulgar isso, precisa que as pessoas se conscientizem como é importante. Note, uma pessoa que falece e que doa todos os seus órgãos, consegue beneficiar duas pessoas no transplante de rim, duas pessoas cegas de um olho, cada um recebendo uma córnea, transplante de coração, de pulmão, de fígado. Tanta coisa pode ser doada por uma pessoa que não vai mais precisar. Então, nós temos que transformar nossa sociedade, Roberta. A gente precisa ser uma sociedade mais solidária nesse momento, no momento que já não importa, né? Então, nós estamos tristes com a partida, mas a gente tem aí uma semente de felicidade para deixar. E é preciso que haja essa cultura, né? Ainda muito para crescer. Agora, com relação especificamente ao transplante de córnea que lhe cabe nesse momento, é uma coisa difícil de fazer um transplante de córnea? A gente tem que entrar num banco de córneas? Como é que acontece? Quem necessita disso? Já que o senhor faz transplante de córnea? Não, eu não trabalho nessa área de transplante de córnea, mas a gente tem na equipe alguém que vai começar a fazer transplantes logo em breve. O transplante de córnea ele avançou muito. Na realidade, hoje nós temos inúmeros tipos de transplante de córnea, às vezes transplante de partes da córnea. Uma mesma córnea pode servir para 3 olhos, por exemplo, né? Você pode... É mesmo? Nunca soube disso, nunca imaginei. Um dos motivos do transplante de córnea é a córnea gutata. A córnea gutata, só aquele tecido fininho do interior do olho, a parte mais interna da córnea que está danificada. Então, eu não preciso trocar a córnea inteira, eu troco só o endotélio da córnea. Entendi. E o resto da córnea doadora pode servir para outro tipo de transplante. Outro caso. Para o Que ceratocone, por exemplo. Então, foi uma área que evoluiu bastante, ampliou muito os horizontes. Uma córnea gutata hoje é uma cirurgia muito mais tranquila do que no passado. As doações, normalmente, esquecendo o que aconteceu durante a Covid, as doações em Pernambuco, em 2, 3 meses, surgia córnea. Tem alguns lugares do Brasil que você, em poucos dias, conseguia córnea. Nós estamos vivendo uma crise, mas essa crise vai passar igual o vírus, né? Então, daqui a pouco a gente vai... Agora, vamos retomar a cirurgia que o senhor tanto sabe fazer e que é nosso assunto aqui da live. Vamos falar de astigmatismo, de miopia, que é a grande coisa, e vista cansada, certo? Porque eu acho que é a grande pegada mesmo. Quando chega a catarata é mais adiante. O que pega mesmo, quando o bicho vai pegar mesmo, é a vista cansada e astigmatismo e miopia. Não é isso? Exatamente. O senhor disse que qualquer pessoa, depois dos 18, 20 anos, pode se livrar dos óculos, certo? Agora, teve gente que fez a cirurgia, aí depois de um certo tempo precisou voltar a usar os óculos. Essas pessoas que já fizeram e precisaram voltar, elas podem fazer a cirurgia novamente? É isso que eu queria saber do senhor. Perfeito. A primeira coisa a gente repensar é o conceito. Não existe nada definitivo.
Da mesma forma que se você comprar um óculos hoje, ele não é definitivo, a cirurgia também não é definitiva. Então, se eu trato uma pessoa de 20 anos que tem um pouco de miopia, a expectativa é que ela passe 5, 10, 15, 20 anos sem óculos. Mas no dia que ela chegar, se acontecer ela chegar a se sentir incomodada, será possível aplicar um pouco mais de laser. O laser não é um botox, não é para aplicar todo ano, né? Mas Entendi. você pode, durante a vida, fazer mais de uma aplicação, porque o olho envelhece, o olho muda, e pode haver uma nova necessidade de laser depois de 5, 10, 15 ou mais anos após a primeira cirurgia. Então, é muito comum, por exemplo, uma pessoa operou aos 20 e poucos anos, quando chega depois dos 40 anos, que começa a sofrer da vista cansada, aí faz mais uma aplicação para reforçar a visão de perto, e aí, provavelmente, uma próxima cirurgia já vai ser a catarata depois dos 55, 60 anos. Então, cada Entendi. etapa tem uma solução, e se essa solução não está dando mais um resultado visual satisfatório, é possível avaliar uma nova aplicação de laser que possa solucionar aquele problema naquele momento. Mas veja que interessante. Alguém que depende de óculos, Roberta, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, todos os dias da vida dela, ela tem que estar preocupada com óculos. É a pessoa que acorda, já passa a mão na cabeceira para pegar um óculos. E quando você liberta essa pessoa dos óculos, aqui dali é uma coisa fantástica. Fantástico. Veja que coisa interessante. As expressões de felicidade que a gente percebe nos pacientes que se livram dos óculos, às vezes é mais surpreendente do que uma pessoa que se tornou cega por uma catarata. Eu já operei pessoas cegas de catarata que se operaram e tudo bem, estou alegre, mas não foi aquela coisa fantástica. Mas quantas pessoas já saíram do laser chorando, se derramando em lágrimas, porque de repente começaram a ver sem óculos. Então, note que é uma relação de dependência, de escravidão que vive dentro de cada um e que a hora da libertação é uma hora de transformação. Uma vez uma paciente me disse uma frase que para mim foi inesquecível. Ela virou para mim e disse: Álvaro, na minha vida eu tive duas felicidades. Uma, quando o seu amigo, um colega de turma, nasceu. E a outra felicidade foi quando você me libertou dos óculos. Veja que depoimento contundente. Gratificante, né? para um profissional, né? Realmente. Então, assim, é algo fantástico. É uma das coisas, é uma das cirurgias que mais promove a felicidade no ser humano. É a cirurgia de correção de grau para se livrar dos óculos. Eu imagino. Agora, a pessoa, então, pode fazer astigmatismo e miopia se tiver os dois juntos. Sim. Por exemplo, eu tenho astigmatismo e miopia. Então, a Isso. pessoa vai lá e resolve com isso, vê qual Tanto é a lente laser, apropriada. Tanto laser como todos os tipos de lentes que são para correção, eles corrigem os dois problemas juntos. Miopia com ou sem astigmatismo, hipermetropia com ou sem astigmatismo, vistas... Travou de novo um pouquinho. E isso independe. A tecnologia ela vislumbra a qualificação do foco de forma perfeita. Agora, se você tem as duas coisas, corrige-se. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal fez. Isso aí eu tenho que fazer. Essa cirurgia ou essas cirurgias são muito caras? Hoje o plano de saúde cobre? Porque é essa questão que pesa muito também. Às vezes a pessoa quer fazer, mas pesa muito, é um orçamento caro, não dá para a pessoa fazer, a pessoa tem vontade de se livrar, mas, poxa, meu plano não cobre. Como é isso no orçamento da pessoa? Vamos lá para essa parte. Existe um órgão regulador. Travou de novo. Eu acho que é alguma parte da casa. Vamos andar de novo para conhecer sua casa. Eu acho que agora eu resolvi essa queda. Existe um órgão que eu disse para colocar no modo avião. Colocou?
Eu Colocou no coloquei. modo avião. Não sei o que é essa Coloquei. queda, não. Vamos lá. Porque o Instagram aqui pergunta se tem um limite de 15 minutos. Eu bloqueei essa restrição de limite. É uma Bom, hora. É uma hora mas lá. aqui não sei por que aqui estava pedindo 15 minutos. Então, existem regras pela Agência Nacional de Saúde. Eu vou lhe dar um exemplo sobre laser. O laser é para correção de grau. No caso da miopia, é de cobertura obrigatória entre 5 e 10 graus. Na hipermetropia, já não tem limite inferior, é até 6 graus. Isso significa que esses pacientes que estão dentro da norma, teoricamente, eles estão dentro da cobertura obrigatória. Em relação à catarata... Eita, travou de novo. Doutor Álvaro. Opa, agora a culpa foi minha que eu toquei aqui sem querer, Roberta. Desculpa. Acontece. Acontece. Em relação à catarata, a ANS ela dá cobertura para todos os pacientes que são portadores. É uma doença coberta pelo plano. Mas cada caso precisa ser avaliado em relação à ANS. A ANS ela existe para isso, para regular o direito do consumidor nesse caso. Certo. Então, quem quiser procurar o senhor, sua equipe, e tiver interessado, ouviu essa live, ficou interessado, quer saber em glaucoma, a questão da catarata, a questão se livrar da vista cansada, ou se livrar do astigmatismo, ou ir lá saber mais sobre gutata, que eu nunca tinha escutado, ceratocone, enfim, todas essas doenças que afetam a visão. Né? Agora, antes de eu perguntar isso, eu quero saber, porque perguntaram aqui, quem tem catarata, quem se operou da catarata, pode doar córnea? Pode ser doador de córnea? Claro, claro. Na realidade, o doador, a sua córnea, ela é avaliada. É claro que alguém que doa, por exemplo, o idoso, pode ter uma córnea que não seja tão boa. Se ela for uma córnea enfraquecida, uma córnea doente, ela terá outros fins. Ela será doada. Tem aquelas situações de transplante para salvar um paciente de uma úlcera que está infectada, que aí você faz um transplante transitório, não com finalidades visuais, mas para salvar um olho. Então, tem córneas que são usadas com essa finalidade. Ou seja, quando uma córnea é doada, essa córnea passa por uma triagem e ela precisa ter condições adequadas para servir para a doação. Se ela não serve para a doação, ela é designada para as cirurgias tectônicas, cirurgias que não são com natureza visual. Pronto. Ou seja, então fica aí a resposta. Vai fazer o bem. Então, sempre fazer o bem. Você diz que quer ser doador e pronto, sua família depois resolve, né? No dia que a gente se for, porque todo mundo se vai um dia. Só o fato de doar já promove o bem. Porque o bem contamina. Se alguém doa, alguém está promovendo a doação, está servindo de exemplo. E o exemplo ele foi feito para ser seguido, não é isso? Então, exatamente. A gente deve doar sempre, mesmo que não seja com tanta utilidade. Exatamente. Então, quem fez cirurgia pode doar sem problemas, está tudo certo. Vamos lá, doutor Álvaro. O que eu queria saber é quem quer procurar o senhor, quer saber do seu serviço, gostou da live, está interessado, ficou dizendo, não, ele sabe de tudo, ele entende de tudo de cirurgia, eu quero me livrar desses óculos feito eu, e não tenho coragem, mas vou, porque, ó, quando eu tiro não vejo nada, só fico, E a gente vê tudo, ó, vê você atrás das lentes. O senhor já se operou? Não, graças a Deus, na minha casa, nós somos 5 filhos. Os 4 usavam óculos. Eu nasci felizardo, sem nenhum problema visual. Até agora você não fez nenhuma cirurgia? Nenhuma, zero. Eu uso algum óculos para uma leitura prolongada. Por exemplo, se eu for no computador passar horas no trabalho, eu boto um óculosinho para ter um conforto. Mas é um uso mínimo, sem nenhuma importância. Doutor Graças a Deus. Álvaro, que invejinha branca. Se eu dependesse de óculos, já tinha me operado toda a vida. E um exemplo disso, o quanto eu confio, é que eu operei minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe, 2 irmãos, inúmeros primos, amigos.
Então, eu me operaria no ato, Não tem sentido você depender de óculos por nada, né? A não Mas ser que não seja possível. o senhor é um felizardo mesmo, viu? Porque até agora não precisa de óculos nenhum. Que coisa boa. Meu Nada. Deus do céu, estou impressionada. É isso aí. Realmente é um felizardo. Sim, mas voltando lá, a gente Ah, quer ir lá, tirar as dúvidas, fazer um exame de fundo do olho para saber se tem glaucoma, fazer um exame para ver se tem olho seco, ou tirar as dúvidas também com relação a essa cirurgia, como é que vai ser, em loco, conhecer o senhor, como é que a gente chega no ícone, como é que é seu serviço. olha, primeiro que será uma honra. Para mim é uma honra alguém que confia em mim, em minhas mãos, o seu mais nobre sentido. A visão é 80% da nossa integração com o meio ambiente. Então, é o mais importante sentido da nossa vida. Alguém que entrega em minhas mãos sua visão, isso é motivo para muita honra e muita responsabilidade. Para mim será um grande prazer recebê-lo no ícone. O ícone, que é Instituto de Cirurgia Ocular do Nordeste, né? Ele fica lá no Pontos Corporate, ali na Barão de Souza Leão, anexo ao Mar Hotel. E, assim, é Boa uma honra. viagem, né, doutor? Boa viagem, Zona Sul do Recife. Nós escolhemos aquela área para estar pertinho do aeroporto, pertinho de um hotel, fácil de chegar, qualquer pessoa em Recife facilmente chega, e toda a conveniência de estar ali perto do aeroporto e anexo a um hotel. Vem muitos pacientes de fora se operar no ícone, e aí ele facilmente chega, se hospeda, opera, vai-se embora, de uma maneira muito tranquila. E a clínica está agora comemorando aniversário, não é isso? Vocês fizeram agora. A gente fez esse ano 6 anos, né? O ano passado Passou foi muito rápido, não é, doutor Álvaro? Pelo amor de Deus, eu me lembro da inauguração. o, 6 anos engra... já. o engraçado que é uma mistura. Álvaro Dantas, ícone Álvaro Dantas, as coisas se misturam, né? Álvaro Dantas tem mais de 20 anos de oftalmologia, o ícone tem 5. Então, as pessoas, quando olham para o ícone só tem 5 anos. Parece muito mais, né? Na realidade, se mistura muito meu nome com o nome do ícone, né? Realmente o senhor conseguiu dar essa identidade de Álvaro Dantas ao ícone, né? É. Porque o senhor já tinha esse trabalho todo feito. A E gente já conhece, acompanha o senhor de muito antes, em outras clínicas, mas quando o senhor criou o ícone, que fez aquela festa o ano passado, foi o ano passado já, né? Já faz um ano que ele fez aquela foi o festa. ano passado, que foi o ano 5, que a gente fez uma Meu comemoração bem Deus do céu, legal, né? parece que foi outro dia, né? Esse ano também, esse ano foi nulo. E, de repente, foi uma festa linda na Arcádia, que eu tive o prazer de ir, de tanto estar lá para dar um beijo em Carla, sua esposa, que é minha amiga também. E, de repente, já está fazendo 6 anos. E se confundiu. Hoje, realmente, a identidade do ícone se incorporou, né? O senhor é diretor-presidente. E eu acho que é legal dizer também o conforto que é o ícone, né? Porque é uma clínica de última geração. A gente tem em Pernambuco essa clínica, como o Carlos Ferreirinha falou na live, que foi quando a gente Olha, deu eu fiquei start. muito orgulhoso, viu? Fiquei muito orgulhoso do depoimento aí, os elogios do Ferreirinha, foi uma coisa me deixou emocionado, foi maravilhoso. Pois é, ele falou isso na live, eu achei interessante, porque a gente tem uma pessoa de fora que é uma referência no quesito luxo, uma referência no Sabe o que é bom, quesito né? gestão profissional, porque ele trabalha com gestão. Ó, já operei os 2 olhos ao mesmo tempo, enxergo bula de remédio. A bula de remédio não sei nem o que é mais, eu nem vejo, nem leio mais. Não tenho nem ideia. Exatamente. Mas Aí está eu acho que é perto, já já você vai interessante. estar boa. Como é? Está perto, já já você vai estar vendo. Já, não, eu vou criar coragem. A gente já criou aquele nossa data limite. Eu disse, olha, até o final do ano eu resolvo isso. Até o final do ano eu vou me encorajar. Eu sei que eu estou meio covarde para fazer isso, mas eu vou me encorajar. Eu acho interessante dizer, porque a gente não pode aqui mostrar as imagens do ícone para quem está acompanhando a gente, mas para quem nunca foi lá, eu sei que tem muita gente aqui que já foi lá, muitos seguidores nossos que já são seus pacientes todos, tem muita aqui gente elogiando. Mas quem não foi, servir desse momento de lá, porque é uma clínica muito diferenciada, o atendimento é muito
gostoso, a gente se sente muito em casa, tem, os equipamentos são de ponta, e eu acho que Pernambuco ser referência nessa área de visão, não só na sua clínica aqui, eu acho que Pernambuco é uma referência. Eu acho que é interessante a gente dizer que Pernambuco, de uma maneira geral, é referência nessa área, não é, doutor Álvaro? Recife é um exemplo na medicina. Recife merece o título de segundo polo médico do Brasil. A oftalmologia pernambucana é de altíssimo nível, Roberto. Altíssimo nível. Isso é muito bom, é uma concorrência salutar. Isso faz com que a gente tenha sempre uma busca pelo que é de melhor. E eu adoro estar onde eu estou. Recife é um local de excelência, tanto na medicina, como principalmente na oftalmologia. Não deixa a desejar a nenhum centro mundial de excelência. Nós estamos muito bem servidos. E eu quero lembrar o seguinte, o ícone é mais do que Álvaro Dantas, viu? Nós temos um departamento de retina hoje atuante. Nós temos o Dr. Silvio de Biasi lá na equipe, que está fazendo um trabalho brilhante. Sim, a gente não falou sobre descolamento de retina, né? Ou deslocamento? A gente nunca descolamento de retina. Descolamento de retina, que isso a gente tem 3 minutinhos ainda para falar. Isso é uma coisa que acontece muito. É mais em pessoas de idade ou em qualquer idade? O descolamento ele pode vir por várias razões. Primeiro que o míope ele é o paciente com maior tendência a desenvolver descolamento de retina. E o descolamento de retina ele pode ser evitado em muitos casos. É outra razão para a consulta preventiva anual. Quem tem miopia, principalmente quem tem miopia, deve dar uma atenção especial todo ano para o exame de retina. Por quê? Se o retinólogo, ao examinar a retina, detectar alguma lesão na periferia, ele pode preventivamente fazer um laser para aderir àquela lesão e evitar um descolamento. E o principal é o seguinte, descolamento de retina há algumas décadas era uma doença de difícil tratamento e prognóstico reservado. Hoje, se você consegue fazer o diagnóstico rápido, as cirurgias resolvem quase todos os problemas de descolamento. É uma área que evoluiu muito. E a gente, no ícone, a gente está fazendo aí investimentos pesados. O novo microscópio que vai chegar, Roberta, principalmente é o Artevo 800, que é o primeiro microscópio digital do mundo. É o primeiro que vem para o Brasil, vai chegar para o ícone. Está chegando agora, em outubro, provavelmente. Em primeira mão, tem que dar isso em primeira mão para mim. Sem dúvida. E a área da oftalmologia que mais vai se beneficiar dessa tecnologia é a área de retina. Porque durante uma cirurgia, ele vai conseguir examinar a retina, fazer um exame de tomografia da retina e que pode mudar suas decisões durante o ato operatório. É algo fantástico do ponto de vista técnico que vai proporcionar cada vez mais precisão e segurança em todas as áreas oftalmológicas, mas principalmente na área de retina. E o doutor Silvio está fazendo um trabalho muito bacana, viu? Que coisa boa. Doutor Silvio o quê? Doutor Silvio o quê? Silvio de Biasi, que é o nosso retinólogo, e doutora Marisa Catar, que faz a parte de neurooftalmologia, e em breve teremos novidades aí, a equipe está crescendo. E eu quero dar em primeira mão todas essas novidades, viu? Não aceite em outro lugar. A primeira lugar sou eu. Tá certo? Doutor Álvaro, nós estamos chegando ao final. Foi uma live muito boa, esclarecedora, como sempre o senhor, dando aula. Não é à toa que o senhor é professor, entendeu? A gente estudou junto, mas eu sempre brinco que o senhor é muito mais velho que eu, entendeu? Eu faço essa brincadeira, que eu gosto de brincar com o senhor. Dá um beijo, Carla, que é minha amiga. Tereza de Champagne, parabéns, referência. Realmente, ele é uma referência. Parabéns, Roberto e Álvaro. Doutor Álvaro, eu tenho que agradecer a Copergás mais uma vez, que dá o apoio para fazer essa live. Rita Gueires, um beijo. Silvia Vanderlei, um beijo. Pessoal todo que nos acompanhou aqui. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Álvaro. Essa live vai ficar gravada em nosso site, no meu canal no YouTube e aqui no IGTV. Gente... Maravilha. Beijo, até a próxima. Um beijão em você e em todos os nossos seguidores.
Adorei conversar com você. É muito gostoso trocar ideias e discutir tanto assunto gostoso da oftalmologia. Eu adoro que as pessoas ficam sabendo e eu mais ainda. Coisa boa. Um beijo bem grande. Tchau, Cássia. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.